Shalom, Leiculan, a paz para todos vocês, meus irmãos e amigos que têm me acompanhado a cada estudo, a cada live. E o tema dessa noite é o significado da circuncisão do coração. O significado da circuncisão no coração. A aliança no interior. É um tema maravilhoso. E nós vamos falar o que é o significado da circuncisão, que era exterior, e a circuncisão interior. Nessa noite tão maravilhosa, a qual assim o Eterno nos deu, ele fazer assim uma tefilá, uma oração. Nós entraremos nesse tema, né, de Brit Milá, conhecido no hebraico Brit Milá, e traduzindo para o português é circuncisão, né? Então, irei fazer uma oração em nome de Yeshua HaMashiach. Avinu Malkeinu Shabbat Shammai, nosso Pai que está nos céus. Nesse momento, meu Pai, eu entro em Tua presença em nome de Yeshua HaMashiach, a qual nos deu o acesso a, assim, com liberdade, entrar em Tua presença, Pai, pela fé, e sabendo que através do nome de Yeshua nós temos acesso ao Senhor, e tudo que pedimos e suplicamos será atendido conforme a Tua vontade, Pai. Meu Pai, rogo ao Senhor que essa noite o Teu Ruach HaKodesh possa guiar meus lábios, que as pessoas a qual vierem assistir essa mensagem venham ser beneficiadas, venham ser edificadas, venham ser esclarecidas, tudo para exaltar o Teu santo nome, Pai. E que Teu nome sempre cresça e seja exaltado através de Yeshua. Amém. Então, meus irmãos, o tema dessa noite é a circuncisão no interior, a aliança no interior e o significado da circuncisão do coração. A circuncisão surgiu na Brit Hadashah, o Eterno assim falou com o nosso patriarca, com o nosso pai Abraão, né, para ele fazer um sinal, como um sinal de aliança, de um pacto entre Deus e Abraão, a qual ele ia colocar esse sinal, ensinar esse sinal a todos os seus descendentes, que é a todos os semitas, todos os descendentes de Abraão. Tem o sinal da circuncisão, a qual está escrito lá em Bereshit, em Gênesis 19, em Gênesis 17, né? Mas essa é a circuncisão externa, né? No prepúcio do pênis se faz a circuncisão com a criança 8 dias de nascido. 8 dias de nascido é levado a o que fazia toda a cerimônia, inclusive nos dias de hoje, para o nosso povo judeu, é feito ainda essa circuncisão, né? Quando a criança nasce, o menino é levado ao 8º dia, e assim faz a brahá, a bênção, e é feito a Brit Milá, a circuncisão, né? Mas o que significa a circuncisão, né? Segundo a ciência? Segundo a ciência, chama de cirurgia de fimose, né? Fimose. Quando é feito essa cirurgia, essa pequena cirurgia, evita doenças. E o significado também desse procedimento, segundo a ciência, é limpeza. Limpeza que evita ter câncer no órgão, né, genital, né? Então,
no prepúcio, tira toda aquela pele e faz todo o procedimento, né? E o Eterno fez assim esse pacto com Abraão, em Bereshit 17, a qual irei ler aqui. Irei ler aqui em Bereshit, na Torá. Interessante que a Torá, ela é a base, ela é a bússola de nossas vidas. É a bússola de nossas vidas, a Torá. Aqui em Gênesis 17, Bereshit, vocês quiserem acompanhar, em Gênesis 17 diz: E tinha Abraão, 17 do em diante, e tinha Abraão 99 anos, e apareceu o eterno Abraão, e disse: Eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e ser perfeito, e constituirei minha aliança entre mim e ti, e multiplicar-te-ei enormemente. E prostou-se Abraão de rosto em terra, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, e será pai de multidões de nações. E não se chamará o teu nome Abrão, e será o teu nome Abraão, porque pai de multidões de nações te fiz, e far-te-ei frutificar enormemente, e de ti farei nações, e de ti sairão reis, e estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e entre a tua semente depois de ti, nas suas gerações, uma aliança eterna, para teu Deus, e tua semente depois de ti, dar-te-ei a tua semente depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, para possessão perpétua, e serei para eles uma semente, e serei para eles tua semente, o seu Deus. E disse Deus a Abraão: E tu, minha aliança guardará, tu e a tua semente depois de ti. Nas suas gerações, esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, os de agora, e as tuas sementes depois de ti. Será circuncidado em vós todo varão, circuncidarei a carne de vosso prepúcio, e será por sinal de aliança entre mim e vós. E com a idade de 8 dias será circuncidado entre vós todo varão nas vossas gerações. O escravo nascido em casa, comprado por prata, e todos os filhos de estrangeiro, que não sejam de tua semente, tem de ser circuncidado o escravo nascido em tua casa e comprado com a tua prata. E será a minha aliança entre vossa carne para uma aliança eterna. E o varão incircunciso que não circuncidar a carne no seu prepúcio, essa alma será cortada. E seu povo, minha aliança quebrou. Então aqui o Eterno faz um pacto com o nosso pai Abraão. Faz um contrato, ou seja, esse contrato, esse pacto era eterno. É para dizer que nesse pacto que o Abraão e a sua descendência ia cumprir, esses estatutos, era para dizer que o povo de Israel era a nação que o Eterno escolheu para que, através do povo de Israel, fosse levar para as nações, fosse levar luz para as nações, né? O Eterno ia falar com o povo, que é a nação sacerdotal, para assim anunciar às nações os princípios estabelecidos, né, divino. Então aqui, mas o que acontece? Muitos, infelizmente, dos nossos irmãos, né, judeu, eles acham que é só a circuncisão e pronto. E muitos se exaltam por ter a Brit Milá, muitos se exaltam por, no 8º dia, outros tiveram conhecimento já adulto e fizeram essa Brit Milá, essa circuncisão, a qual é só para judeu, né? A palavra do Eterno não dá suporte para gentil circuncidar, né?
Isso já é nítido nas escrituras, deixa isso bem claro, né? Então aqui, é, e muitos se apoiam na Brit Milá, na circuncisão, né? Então, o que acontece? Né? A circuncisão do coração remove tudo aquilo que endurece, contamina ou impede a pessoa de obedecer a Deus. O que adianta a pessoa ter uma circuncisão, a Brit Milá, física, externa, e não ter a Brit Milá interna? Tem pessoas que têm a Brit Milá, a circuncisão externa, mas só que o seu coração está incircuncisos. Em seus corações continuam duro de coração, continuam agindo contrária à promessa que o Eterno fez a Abraão. Nós lemos aqui no texto que o Eterno fala com Abraão, aparece Abraão e fala assim: anda em minha presença e ser perfeito. Porque se você tem a Brit Milá e você não anda conforme as pisadas, você não anda conforme o pai Abraão andou, você anula a sua Brit Milá física. Ela não tem proveito nenhum se você não andar em santidade, se você não buscar a ter um coração circuncidado. O que é um coração circuncidado? Né? O coração circuncidado é você ter a Torá dentro de você e ela fazer parte de sua natureza. É você agir conforme a Torá ensina. É a sua vida ser pautado em harmonia com as bênçãos que flui da Torá. Isso é um coração circuncidado pelo Eterno. Né? Então aqui é algo maravilhoso. O que significa circuncidar o coração? A circuncisão do coração é remover tudo aquilo que endurece, ou contamina, ou impede a pessoa de obedecer a Deus. Ou seja, tirar o orgulho de dentro de você. É tirar a rebeldia, é tirar o pecado escondido e tornar-se sensível à voz do Criador. Então, isso é ter um coração circuncidado. A pessoa que tem um coração circuncidado, ela não vai roubar. Há, há várias formas de roubar. Há várias formas de roubar. Estou citando aqui roubar, mas é bem ampla essas formas de roubar. Você pode roubar horas de trabalho, você pode roubar energia elétrica, você pode roubar o seu semelhante, a confiança do seu semelhante. Você pode roubar várias formas. Então, se você tem um coração circuncidado, se a Torá faz parte de sua natureza, você não vai ter em seu coração nada que fere a Torá. Então, em seu coração vai ter ausência de hametz. Inclusive, nós estamos perto da festa de Páscoa, a festa estabelecida por Adonai. Então, o hametz, né, o fermento, que é símbolo do pecado, não deve estar em você. Se o fermento está em você, é porque você ainda não é circuncidado o seu coração. Então, aqui, quando você tem um coração circuncidado, você tem ausência de orgulho. A ausência de orgulho é sinal que você tem um coração circuncidado. O que é um orgulho? O que é o orgulho? O orgulho é aquela pessoa que erra e não admite que errou. É aquela pessoa que erra e não pede perdão. É a pessoa que erra e ela se fecha, se isola, se tranca para pedir perdão, para se desculpar. É aquela pessoa que se auto, né,
acha que ela é tudo e ninguém é nada, só ela conhece, é prepotente. Sem ela nada funcionaria, sem ela nada ia acontecer. Então, a pessoa que tem um coração circuncidado, ela não vai ter isso em seu coração. A pessoa circuncidada, ela não vai agir para ferir o seu semelhante, o seu próximo. Inclusive na paraxá de Jetro, ou Robabe, ou Yetro, ali está ali tá os regulamentos que o Eterno dá a Moisés para passar para o povo, que é mispatim. Mispatim é regulamentos, leis de como você se comportar, de como você lidar com a sociedade, com o seu semelhante. Então, isso, quando você coloca em prática a mispatim, os mandamentos, os regulamentos que o Eterno instituiu, você está tendo o coração circuncidado. Não pense em você só pelo fato de você ter a Brit Milá do órgão genital, você está agradando a Deus. Ao contrário, se você tem a Brit Milá física, externa, e não tem a Brit Milá interna, você anula a externa. Você anula, porque a externa é um símbolo do que tem que acontecer dentro de você. É um sinal de que você deve obedecer, você deve estar de acordo, em comunhão com o que o Eterno falou com Abraão. Como é que eu sou circuncidado no meu coração? Como é que eu tenho uma circuncisão? E eu maltrato meu semelhante, se eu divulgo fake, se eu divulgo mentira, se eu propago divisão, se eu propago difamação contra o meu semelhante? Que Torá é essa que você estuda? Que Torá é essa que você tem aplicado em sua vida, que é contra a Torá que Abraão praticou, a Torá oral? E a Torá que foi revelada, ela não foi dada, ela foi revelada para Moshe, para assim apresentar o povo, para apresentar o nosso povo de Israel. Então, se você diz que tem a circuncisão, a externa, né, que é a externa, ela tem que estar em harmonia com a externa, com a interna. Ou seja, quando o Eterno manda colocar lá ouro, revestir de ouro a arca da aliança, é por dentro e por fora, interior e exterior. Porque ela tem que ser o que é por dentro e por fora. Como é que eu digo que eu tenho uma Brit Milá, me orgulho, me exalto, você é um incircunciso, você é um goi, você é um idólatra, mas se eu pratico algo contra o que está interno, né? se eu demonstro, por isso que Yeshua fala lá com aqueles fariseus que eram de duas faces, que agiam com hipocrisia. Vocês é como sepulcros calhados, que é belos por fora, mas por dentro cheio de ossos de mortos. O que é no conceito judaico belos por fora e por dentro cheio de ossos de mortos? É porque eles tinham o costume de todo sepulcro, né? Eles pintarem de branco, porque segundo eles isolava para que a impureza não externasse para fora e ficava belo por fora. Então você tem que ser por fora o que você é por dentro. Por isso que o Eterno, quando manda a ordem para Moshe fazer o Miscã, o tabernáculo, de primeira excelência, tudo por dentro, alinhado, símbolo do original que está nos céus, ao qual o Machia, como o sumo sacerdote, hoje está fazendo a função de sumo sacerdote pelas nossas vidas.
Então, o Eterno mandava colocar ouro internamente em todo o Miscã, símbolo do que tem que ser nós por dentro. Como é que eu me exalto que tem uma Brit Milá, que eu ajo indiferente com o meu semelhante? Apoiado na circuncisão externa, a Brit Milá? Será que você está em harmonia com que o Eterno fez aliança com Abraão, a qual muitos se exaltam? E muitas das vezes quer pisar em nossos irmãos evangélicos e cristãos, e chamando de idólatras? Em que posição você se encontra? Como juiz ou como observador da Torá? Se você se encontra como juiz, você já não é mais observador? Você não precisa mais cumprir Torá? Então, aqui para nós, o interior, ele tem que externar para fora. O que é por dentro é por fora, certo? Então, a Brit Milá, circuncisão do coração. Então, quando você age em conformidade com a Torá, em conformidade com a Torá, você estará sensível a ouvir a voz de Deus, se o seu coração está circuncidado. Por isso que você não ouve a voz de Deus. Por isso que você não tem ação sobrenatural em sua vida. Por isso que você não tem evidência do Ruach HaKodesh em sua vida, porque o seu coração continua incircunciso. Apesar de você ter a circuncisão física externa. Você está apoiado na letra. E o que o Eterno falou com Moisés, fala lá, vai lá e passa para eles os regulamentos, mispatim, regulamentos de como você lidar com o seu semelhante, com a sociedade. Ali não foi uma lei, não foi regulamentos mortos, foi regulamentos de vida. Porque a partir do momento que você obedece à Torá, você está assim externando vida para as pessoas. Você está levando vidas para as pessoas quando você aplica a Torá em sua vida, no dia a dia. Porque a Torá que o Eterno falou com Abraão e revelou em Moshe, não é uma Torá morta como as pessoas ensinam. É uma Torá que traz vida às pessoas, a Torá que Davi falou em Salmos 19, versos 7. A Torá, ela restaura a alma, ela restaura a vida, ela restaura o cidadão. Que tipo de Torá é essa que você vive? Se apoiado na Brit Milá, na circuncisão? Então aqui em Devarim, em Deuteronômio, capítulo 10, o Eterno fala com Moshe. Olha o que o Eterno fala com Moshe. Capítulo 10, pegue a sua Bíblia e nós iremos passear. Nós iremos passear aqui pela Torá. Né? Iremos passear capítulo 10, versos 16. Eu tenho aqui bem alinhadinho. Olha só. Pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia que você vai ver que maravilha de riqueza é a palavra de Deus. Capítulo 10, verso 16. E tirarei o entupimento de vossos corações,
e vossa cerviz não endurecerei mais. E aqui o Eterno 10:16, o Eterno fala, porque o Eterno vosso Deus é o Deus dos deuses, né? Não deixa de castigar os que não aceitam o seu jugo, e não recebe as boas ações como suborno pelo pecado. Então é, é, aqui o Eterno fala aqui, em outras versões, capítulo 10, 16 de Devarim, circuncidai, pois, o prepúcio de vossos corações. Né? Circuncidai o prepúcio de vossos corações. Deixa eu ler aqui na Bíblia de David Stern, na Bíblia judaica. Bíblia judaica completa. Olha só o que diz aqui em Devarim. Devarim, capítulo 10, verso 16. Portanto, circuncidem o prepúcio do seu coração e não sejam mais teimosos, pois Adonai, o Deus de vocês, é Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso e assombroso, que não favorece ninguém e não aceita suborno. E não aceita suborno. Então, o que acontece? Como é, como é que eu vou circuncidar o meu coração? É obedecendo a Torá. É obedecendo, circuncidar e pôs o prepúcio dos vossos corações. Como é que você desentope as artérias do seu coração? Como é que você desentope as artérias espiritual do seu coração? É praticando a Torá. Só dessa forma você irá circuncidar o seu coração. É você fazendo a Torá parte de sua natureza. Aí sim você vai estar tendo o coração circuncidado. O coração de pedra será arrancado e colocado um coração de carne. Um coração sensível. Você vai medir as palavras para conversar com um ser humano. Você vai medir as palavras para conversar com o seu próximo, com seu filho, com sua esposa, com a sua tia, seja lá com quem for. Porque você vai saber que o outro é imagem, no outro há fagulhas, partilhas da presença divina na vida daquele outro. E você vai respeitar aquele outro porque ele foi criado por Deus. Aí sim, aí sim você vai estar tendo um coração circuncidado. Né? O Eterno diz lá, através de Jacó, na Brit Hadashah, se você não ama o seu irmão que vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Como é que você vai amar a Deus que você não vê se você não ama quem você está vendo? Que conversa fiada é essa se você não sabe como lidar com o que está com você todos os dias? Como é que você vai amar quem você não conhece, você nunca viu? Normalmente você pega na Bíblia, na palavra de Deus, para estudar, para conhecer quem é o Criador. Não é fora. Não é algo fora do alinhamento isso? Você diz que ama quem você não vê, quem está próximo de você, você só falta passar o carro por cima, atropelar? É um pouco fora do alinhamento, é um pouco fora da normalidade, do normal, né? É um pouco fora. Então aqui, nós vimos aqui, o Eterno fala, circuncidai o coração. O Eterno fala. Por que circuncidar o coração? Você tem que se esforçar. Você tem que buscar. Você tem que chorar. E não é fácil, tem que ter o seu esforço.
né? Então não é só Deus, ele não só se agrada com o ritual externo. Deus não quer só simplesmente que você faça a Brit Milá e pronto, não. Ali é um símbolo que você tem que internalizar aquele símbolo que está externo. Que você vai medir a sua santidade, você vai medir o seu coração, se está circuncidado, é como você trata o seu ser humano, o seu irmão, o seu próximo. É quando você você sabe o nível de santidade que você tem para com Deus, é você analisando como você se comporta com o seu semelhante. Aí sim, aí vai demonstrar se você tem o coração circuncidado, se você tem um coração desentupido. Não, o coração físico não, mas também acontece a cura. A cura espiritual, ela contamina o físico, ela influencia o físico, né? Quando você tem a cura da alma, né? Quando você tem a cura da alma, a alma, ela influencia o físico, entendeu? Ela influencia o físico. Em Devarim 30, verso 6, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração para o amares ao Senhor. Então o que acontece? Quando é que Deus ele circuncida o seu coração? Como é que é isso, Pablo? Que o Eterno pede para mim circuncidar o meu coração e depois ele fala que ele vai circuncidar. Como é que é isso? Não estou entendendo. É simples. Você tem que mostrar o interesse. Você tem que querer. É quando você vai diante de um professor, ele manda você fazer algo, ele vai medir o seu esforço. Ele vai medir o seu interesse. Se você mostrar que não tem interesse, menosprezar, não demonstrar esforço, ele também não vai lhe ensinar. Mesma coisa é com Deus. Ele vai medir o seu esforço. Ele vai medir o seu interesse, se você tem interesse. Se você está se esforçando a cada dia em praticar o bem, em fazer o bem. É o que Paulo fala. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Né? Por causa da matéria. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ou seja, Deus circuncidará o seu coração diante dos seus esforços, de você querer e não conseguir. Aí sim Deus circuncidará o seu coração para o amar, para o servir. Mas primeiro tem que ter o seu esforço. Porque a salvação ela é desenvolvida, a santidade ela é desenvolvida. Olha o que o Eterno fala com Abraão. Anda em minha presença e ser perfeito. Anda. Você tem que andar. Você tem que se esforçar. Você tem que mostrar que quer. Senão Deus não vai fazer o que você pode fazer. Né? Então apareceu o eterno Abraão e disse: Eu sou o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda diante de mim e ser perfeito. E ser perfeito. Mas tem que ter o seu esforço. Você tem que se esforçar. Senão Deus não circuncidará o prepúcio do seu coração. Senão Deus não limpará o teu coração. Porque a circuncisão é símbolo de limpeza. É o mesmo símbolo que nós iremos praticar no dia 1º agora do Pêssar. Um dia antes nós tiramos todo o fermento
todo fermento, todo ramete de casa. É símbolo de que você tem que, ao momento, não é simples, não é somente um ritual de tirar o fermento de dentro de casa. Não é só isso. Se você age só isso, só tirando o fermento para mostrar às pessoas que guardou o peso, tirou o fermento de dentro de casa, você está perdendo a essência. Você não sabe o que é o significado, você não tá entendendo o que você está lendo. A partir do momento que você está tirando o fermento de dentro de sua casa, você está falando assim, você está em sua mente falando assim, oh, que todo o fermento que eu estou tirando de minha casa, que é símbolo do pecado, que o Senhor tire de dentro de mim todo o pecado, todo o fermento, toda a malícia, toda a hipocrisia, tudo que vai de encontro à tua vontade, que o Senhor tire de dentro de mim, que tudo que está dentro de mim, que é símbolo do pecado, que seja tirado em nome de Yeshua. Você tem que tirar o fermento assim, dessa forma. Aí você entenderá os sentidos do peça. Mas se você está tirando o fermento só para ser visto, está longe. Se você está na letra só, você não está entendendo o que você está lendo. Você está vivenciando só a letra. Você precisa vivenciar, internalizar o espírito da letra. O próprio Yeshua falou: você procura nos profetas e na Torá vida, mas elas testificam de mim, porque a letra ela mata, mas o espírito da letra, que é Yeshua, a Torá é Yeshua. O espírito da letra é Yeshua, a Torá viva. Ela dá vida. O espírito, a letra mata, mas o espírito vivifica. Quantos estão vivendo na letra? Quantos estão vivendo pelo legalismo, achando que vai ser justificado, fazendo as coisas para serem vistos? A todo custo, né? Agindo cegamente, sem um espírito. Quantos não está entendendo o que é Torá? É? Eles falam Torá, mas não entendem o que é Torá. Né? Não entendem o que é Torá. E aqui, o Eterno diz aqui, no profeta Jeremias 4:4, o profeta Jeremias chama o povo ao arrependimento e fala: circuncidai-vos ao Senhor e tirai o prepúcio do vosso coração. Ou seja, tirai a mancha, tirai o pecado. Circuncidai-vos ao Senhor, ao Eterno, e limpai-vos. Tirai o prepúcio. O que é o prepúcio? É a limpeza, é para que a limpeza, a sujeira não fique escondida. Esse é o significado. Peça ao Senhor aí agora para limpar o prepúcio do seu coração. Mas aí você pode falar assim, mas eu estou ouvindo essa mensagem, ela está parecendo ser mais uma mensagem mais masculina. Mas aí eu trago a mensagem, é um símbolo. O nosso coração é aonde o Eterno quer habitar. Aqui não tem sexo quando se fala da palavra de Deus. Está falando tanto para homem como para mulher. Nós precisamos limpar o coração, circuncidar o coração do pecado, do rametes, do fermento. O que é o fermento? O fermento, quando é colocado na massa, ele incha.
É o símbolo do pecado. O pecado, quando está no ser humano, ele incha. Não tem aquele baiacu, quando eu já vi um já, quando ele está assim, andando assim, ele fica fazendo uma zoadinha, e você trisca nele e começa a inchar. É o chamado baiacu, né? Então, quantos aí têm vivido como um baiacu, né? É o crente baiacu, né? É o evangélico baiacu, é o nazareno baiacu, é o messiânico baiacu, é o judeu baiacu, é aquele que está cheio de fermento, que ninguém pode triscar nele, falar com ele, olhar para ele diferente, que ele já incha, quer bater em todo mundo, né? E não é isso que ensina a palavra de Deus, né? Ele quer bater em todo mundo com a palavra de Deus, propaga mentira, né? Propaga fake news, né? Propaga divisão nas redes sociais, né? E é distorcendo totalmente as escrituras, e está apoiado na Brit Milá, né? Está apoiado na Brit Milá. Não, eu estudo a Torá desde criancinha. Eu fui criado ao pé da Torá. Foi criado ao pé da Torá e está desse jeito? Não sabe lidar com seu irmão, não sabe lidar com o ser humano, né? Que tudo quer derrubar, que tudo quer matar, bater, que propaga mentira. É desse jeito que você estuda a Torá desde criancinha. Aí vem outro fala, eu estudo a Bíblia, já estudei mais de 30 vezes, né? Eu escutei esse dia um vídeo, ele falou, eu já estudei a Bíblia mais de 30 vezes. Você estudou a Bíblia mais de 30 vezes? Foi? E o que você aprendeu com ela? Eu aprendi que o povo de Israel não é o povo de Deus. Foi mesmo? Tá certo. Então você tem que parar de estudar, porque ele está lhe fazendo mal, né? Tem que parar de estudar, porque não está entendendo. Vai ler um gibi que você não está entendendo, né? A menos que você faça que nem a Paraxá vai cá. Você tem que diminuir o seu ego, você tem que diminuir o seu eu. Você tem que desaparecer para que Deus se revele a você, como aconteceu com o Moshe. Moshe, com toda a revelação que o Eterno se manifestou a ele, se apresentou a ele, né? Moshe recebeu o conselho de Jetro, um idólatra pagão de Midian, sumo sacerdote de Midian, que tinha provado vários deuses. E Moshe aceita o conselho dele. Olha que nível de coração circuncidado era de Moshe. Será que você está andando nas mesmas pisaduras que Moshe? Mas nos dias de hoje, não. Nos dias de hoje, porque eu tenho uma Brit Milá, a circuncisão, conheço um pouco do hebraico, do grego, do aramaico, eu já acho que eu sou a cocada preta, que eu sou a última bolacha do pacote. Não está entendendo o que você está lendo. Não está entendendo. Porque o objetivo de você estudar é você se lapidar, né? O objetivo de você estudar, quanto mais você estuda, mais leve você fica, né? Porque o objetivo de você estudar é você tá estudando e você está desatando os pesos de você, o pecado. Aí você vai ficando leve, você vai, ó, subindo, se elevando. Mas tem pessoas que não é assim. Tem pessoas que quanto mais estuda a Torá, os profetas e Bit Hadashah, parece que vai ficando mais pesado, vai ficando mais inchado, né? E não é assim, né? Yeshua fala,
santificas-os na verdade, a tua palavra é verdade. Conhecerei-vos a verdade e a verdade vos libertará. Se você não está se desligando do orgulho, dos seus conceitos formados, você não tá entendendo o que você está lendo. Você não está entendendo. Porque quando Yeshua diz ali, conhecerei-vos a verdade vos libertará, e não existia o Novo Testamento ainda conhecido como Novo Testamento. Ele estava se referindo à Torá e dos profetas e dos escritos. Não existia ainda. Né? Então você está estudando Torá, profetas, que quanto mais você estuda, mais inchado você fica, né? Mais prepotente você fica, né? Você semeia o ódio, a violência. Então você está ficando mais pesado. O processo de ler é você a Torá, a palavra de Deus que é viva, que é diferente de um gibi, de um livro qualquer. É você, quanto mais você está lendo, você vai ficar humilde. Como Moshe. Moshe, o Aleph, que é a última a letra do nome Vaikra, né? É um significado profundo. Ela está menor do que as outras, escondida porque é a ausência de ego, a ausência de eu. E quando a ausência de ego, a ausência de eu, aí Deus fala com Moshe e ele o chamou. Chamou para quê? Chamou para se relacionar. Chamou para ter intimidade. Aí você se torna sensível à voz do seu Criador. Ele está perto de você e você começa a senti-lo. Começa a sentir a presença dele. Mas os duros de coração não sentem a presença, não. Ele fala que é calafrio, que você está sentindo frio, que você está com o sistema nervoso alto. Os que não entendem, os ignorantes, os dos coração incircunciso, coração duro. Quando você não entende, você agride. Você vai de encontro porque você não entende. O ignorante é assim, quando ele não entende o que ele está lendo, o que ele está estudando, o que ele não entendeu ainda, o inteligente não, ele para e analisa. Vou pesquisar e vou analisar. Mas o ignorante nato, ele vai de encontro mesmo. Né? E se acaba cedo, porque vai de encontro, muitas das vezes, contra o próprio Deus. Né? E aqui, então o Eterno fala aqui, não é de religião. O Eterno ele fala de relacionamento, de limpar o coração, de limpar, né, para que o ser humano venha a se relacionar com ele. Você não vê aqui na Torá e nem na Brit Hadashah, nos profetas, se converter ao judaísmo, se converter. Que conversa fiada é essa, rapaz? Que conversa fiada é essa? É porque o Goi, ele para se converter ao judaísmo, ele tem que fazer a Brit Milá. Que conversa fiada é essa, rapaz? Não está lendo? Não está entendendo o que você está lendo, não? Não está entendendo o que você está lendo, não? O que o Eterno ensinou foi conceitos de vida, não religiões. Você vê aqui conceitos de vida. Como você se comportar para agradar a ele, para, como o Eterno fala na Paraxá de Vaikra, a forma de como Moisés tinha que fazer o sacrifício para que o povo viesse a chegar a ele. É conceito de vida. Passo a passo de como você proceder e fazer tudo direitinho, para que o Eterno venha sobre você, o Eterno venha se relacionar com você, assim como você se relaciona, conversa com o ser humano, para voltar à intimidade que tinha lá no Jardim do Éden.
que a palavra Davá, o verbo, andava no jardim Yeshua. Esse é o tipo de relacionamento que Deus quer com o seu povo hoje. É voltar ao Éden. É. Mas quando você está na letra, você não entende o que você lê, você quer pegar o literal. Você quer pegar o literal das escrituras. Você quer viver o legalismo. Você quer viver no século XXI como você vivesse lá no deserto. Não quer acender nem a luz no Shabat. Porque a luz é centelha, é fogo, que não pode acender fogo no Shabat, porque você tem que deixar a luz acesa da sexta-feira antes do pôr do sol até o pôr do sol do Shabat. Quando a esposa está de idade, ela tem que alugar uma casa para a esposa ficar lá. Você está na letra. É porque a mulher, nesse período, ela fica impura. Você está na letra, você não está entendendo o que você está lendo. Se aplica o princípio da lei, da Torá, do ensinamento instituído, não foi por homem, foi o Eterno que instituiu. Então aqui, em Romanos, capítulo 2, 28 e 29, diz, o apóstolo Paulo diz, circuncisão é a do coração. Deixa eu ler aqui. Romanos, olha que maravilha. Mas aí vem os sábios falam, mas Romanos, a Brit Hadachá, foi Roma que mexeu, né? Querem tirar credibilidade da aliança renovada, da Torá renovada, né? Os hereges, tá cheio, principalmente nas redes sociais, tá cheio de hereges, querem colocar as escrituras a se contradizer. Mas não dê ouvido a esses hereges, não. 2, 28 a 29. Diz assim, porque o judeu o judeu de verdade não é apenas o exteriormente judeu, a circuncisão. Não é apenas exterior e física. Ao contrário, o judeu de verdade é quem é interiormente. E verdadeiramente circuncisão é a do coração, é espiritual, não literal, para que seu louvor não proceda dos homens, mas de Deus. A verdadeira Brit Milá não é a física, não é a exterior, como muitos se exaltam. Eu cresci num pé da Torá. Eu fui circuncidado ao 8º dia. E trata seu irmão mal, e xingue, e rouba, e levanta calúnia, né? Faz lachão rará, língua maldita. E não é circuncidado o coração. É incircunciso o coração, que é o verdadeiro é a verdadeira circuncisão. Quando você é circuncidado o coração, você não se exalta. Humilhai-vos perante a potente mão do Eterno, e no seu tempo certo ele vos exaltará. O louvor sobre sua vida não vai vir de você. O Eterno é que vai te exaltar no momento certo. Você não precisa usar você não precisa usar o tefilim daqueles largos e nem o ticite grande para ser visto. A barbona, o espiote grande, chapéu preto, o terno preto. Não, é que eu estou de luto pelo tempo. Não está entendendo. Você não está entendendo o que você está lendo. Você quer louvor de homem.
Quando você se exalta em dizer, eu estudei desde pequenininho, eu fui criado ao pé da Torá, eu tenho a Brit Hadashah, eu tenho a Brit Milá, você é idólatra, você está querendo se exaltar, você está querendo louvor. E quantos estão querendo louvor de homens, aplausos e ser reconhecido pelas escolas judaicas, né? E estão negando o Mashiach, estão negando o autor da vida, aquele que lhe resgatou. Quantos para receber aplausos, títulos? Né? Quantos? E aqui diz que, ao contrário, o judeu de verdade é quem tem a circuncisão. Aqui não está falando de gentil, aqui está falando de judeu. Judeus que se exaltam, que tem a Brit Milá, e não, a Brit Milá física e não tem a interior, ele não está sendo judeu. Ele está fora da aliança. Se ele tem a Brit Milá física, ele rouba, ele pratica Lashon Hará, ele mata o seu semelhante com sua língua, ele propaga mentira, ele está fora da aliança. Do que o Eterno falou com Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Você está fazendo isso? Ou só está cumprindo o ritual físico? Internaliza o físico para o interior. Internaliza. E aqui, em Colossenses, capítulo 2 de Colossenses, versos 11, diz: também em união com ele vocês foram circuncidados. Vocês quem? Gentil. Quem está falando aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando para quem? Quem é a plateia que ele está falando? De não judeu, de gentil. Não está falando aqui para o gentil fazer circuncisão, Brit Milá. Não está falando isso. Eu vou acreditar em quem? Em Paulo ou em você? Em Paulo, que recebeu diretamente de Yeshua, ou de rabinos, de sábio? Para com isso. Para com isso, que eu jamais vou deixar de acreditar nas escrituras para acreditar em conversa fiada de rabinos, em conversa fiada de quem aprendeu hebraico, o aramaico, o grego. Para com isso. A palavra suprema em minha vida não é de ninguém, é de Yeshua. É do eterno de Yeshua, que se harmoniza com os que os apóstolos ensinaram. Está lá em Efésios capítulo 2. Estai-vos fundamentados sobre os ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. É isso aí. Agora você me vem com a conversinha. É porque as cartas de Paulo eram uma mentira. E eu vou acreditar em você? Quem é você? Nem lhe conheço. Pelo amor de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, não seguirá estranho. Está escrito, Yeshua fala lá em João 10. Eu vou deixar de acreditar em Yeshua, no apóstolo Paulo, para acreditar em você? Para acreditar em um suposto rabino que teve uma revelação mentirosa? Você acha que eu vou deixar de desacreditar nas escrituras para acreditar em você? Não tem nem cabimento isso. Não tem nem cabimento isso. Que é um incircunciso de coração, que propaga mentira, propaga divisão, propaga rebelião. Só pela a palavra do Eterno fala assim: conheceremos a verdade. Não é conheceremos a árvore, não é porque ela tem a circuncisão, não. É pelos frutos. Se você, diante das redes sociais, você já propaga mentira, você já mata os seus irmãos
pelas redes sociais, se você já blasfema pelas redes sociais, já está demonstrando quem é a árvore. Não precisa de conhecer. Já mostra que você é um incircunciso de coração. Né? Não precisa ir longe. Não precisa ir longe. Vai longe quem quer. Né? Mas minha palavra já basta. Não precisa de muita conversinha. Né? Não precisa não. Né? E aqui em Colossenses, né? Em Colossenses 2:11, né? 2:11 diz: também em união com ele vocês foram circuncidados. Você quem? Não judeu, gentil. Não com circuncisão feita por mãos humanas, mas com a realizada pela remoção do controle da velha natureza sobre o corpo. Nessa circuncisão feita pelo Messias, pelo Kohen Hagadol, pelo maior rabino, maior do que Moshe, está lá em Hebreus, merece mais honra do que Moshe, Yeshua. Quem constituiu Moshe foi quem? Yeshua, delegado pelo Eterno. Que Yeshua não faz nada se o Pai não lhe dá legalidade. As pessoas têm sido difícil compreender isso. Tem sido difícil compreender isso. Né? E aqui diz qual é a característica, as características de um coração circuncidado. Vamos ver as características? É uma pessoa de sensibilidade espiritual, tem sensibilidade espiritual, se arrepende com facilidade, ama a Deus de verdade, busca obedecer, não apenas parecer religiosa, e abandona as práticas erradas. Então, quem tem um coração circuncidado, abritimilado o coração, ele não só parece religioso. A religiosidade não é nada diante da balança. Religiosidade é aparência. Né? E o que demonstra as escrituras não é você ser um religioso, mas você ser um obediente, você ter o coração circuncidado. O que adianta você ir para a igreja todos os dias? O que adianta você ir para o Shabat todos os Shabat? O que adianta você ter a circuncisão? O que adianta você praticar as festas? O que adianta você fazer todo o ritual que se pede, né? E não ama o seu semelhante? E não tem um coração circuncidado? Você só está sendo um religioso. Você só está indo para a congregação esquentar o banco. O banco. Né? Você só está sendo um religioso. Né? Só para ser visto, olha aquele fulano entrava ali todo o Shabat e vai para a congregação. Né? Toda sexta-feira ele vai para receber o Shabat. Né? Não adianta só isso. Não é só isso. Você tem que internalizar o que você estuda. Tem pessoas que estudam a Torá, os profetas e a Brit Hadashah para debater, né? Para mostrar o outro lá, em contradizer o outro, em dizer que o outro está mentindo, que o outro tem uma seita. Não. O meu objetivo aqui não é que você venha ter a mesma visão que eu. É lhe chamar a fazer uma reflexão junto comigo. Se diante dessa reflexão você entender que a Torá se harmoniza, tudo bem. Se você não quiser continuar a entender da sua forma, é um direito também seu. Mas aqui de forma nenhuma é impor nada a ninguém.
mas convidar você a fazer uma reflexão junto comigo. E eu acho sábio quando a pessoa tem um entendimento de querer ouvir o outro lado, de querer entender de outro ponto de vista. Muitos casos se teve em várias áreas quando você tem busca a ver em um ângulo diferente, você se aprimora mais, você aprende mais, você desenvolve mais. Ou você recua e desaprende o que você aprendeu, se você assim julgar que está errado, você desaprende o que aprendeu e aprende novamente. Porque aquele que tem o coração circuncidado, como diz aqui, ó, se arrepende com facilidade. Ou seja, Yeshua fala: aquele que ouve a minha voz não seguirá a voz de estranho. Ele retorna, ele techuvá, ele muda o caminho, muda os seus hábitos. Né? Ama a verdade. Quem ama a verdade não vai se apegar à mentira. Essa aqui é a grande realidade. Yeshua diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê um pai senão por mim. O pai está dentro dele. As pessoas querem ir ao pai sem Yeshua. Né? Quer substituir o mediador, como tentaram fazer lá na época de Moshe. Tentaram tirar o intermediário, o mediador de cena, que era Moshe. O objetivo não era tirar Deus de cena, era tirar Moshe, que era o mediador. Mesma coisa nos tempos de hoje. As pessoas querem, pensam, né? E em vão pensam que vai tirar o mediador de cena. Não há outro mediador. É Yeshua. Que você queira ou não, em Israel era bem pouco a comunidade messiânica, era bem pouco as sinagogas messiânicas. E hoje está bem avançada, né? Nem se compara. E mais avançando ainda, vários judeus recebendo a revelação de que Yeshua, vários receberam o Mashiach sobrenaturalmente em revelações. Né? Yeshua apareceu a pessoas. Né? Como também teve um dos rabinos mais respeitados, é, 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 esqueci o nome dele, é, Kaduri, deixa eu ver se é esse mesmo, Isaac Kaduri, um dos rabinos, né, que morreu, né, morreu. A outra Bíblia está aí, filha? Não está aqui na outra Bíblia. Então ela está escrito na outra Bíblia. Então que antes dele morrer, ele recebeu a revelação que o nome do Messias era Yeshua. E ele pediu só para abrir essa carta um ano depois que ele tivesse morto. Né? E assim foi revelado o nome de Yeshua. Mas eles não deram credibilidade, muitos não deram. E eu oro por eles. Né? Eu oro por eles, que os nossos, nossos irmãos. Né? Para que eles venham assim, né? Reconhecer Yeshua como o rei, que é o único rei mesmo. Né? Isso foi delegado e assim por Deus dado essa legalidade. Né? Tudo que Yeshua tem foi o Pai que deu. Não há poder individual, né? Individual. Então, o oposto do coração incircunciso, eu falei do coração circuncidado. E o oposto do coração incircunciso é o coração duro, resistência à verdade, né? Religiosidade sem transformação, né? É rebeldia, é pessoas que, tudo isso que eu falei, que divulga mentira, que fala, né? Ofende, né? É o coração incircunciso. Ele só quer ser religioso.
ele só estuda a Torá para debater, ele só estuda a Torá dos profetas para querer desfazer do outro, não respeita o espaço do outro, né? Não respeita nada, né? É o sabidão, né? Como ter um coração, como ter a circuncisão do coração, é arrependimento sincero, buscar a Deus de todo o coração, obedecer a palavra e permitir que Deus trate o seu interior e vida de oração. Isso sim, você praticando e você internalizando, você buscando estudar a Torá, buscando estudar a palavra de Deus para ser transformado, aí Deus circuncidará o teu coração. E agradeço assim essa oportunidade em nome de Yeshua de poder falar dessa grandeza, de poder falar de Brit Milá, circuncisão interior, internalizada. Porque não vale de nada se você tiver a física, a Brit Milá física, como muito se exalta, e não ter a interior. E viver totalmente diferente do símbolo da física, da externa. Né? Irei fazer uma tefilá, uma oração, em nome de Yeshua. Avinu Malkeinu Shabbat Shammai, nosso Pai que está nos céus. Agradeço a Ti, Pai, por esse momento tão maravilhoso de estudo, tão maravilhoso de reflexão sobre a circuncisão externa, né, e a circuncisão interna. Ó Eterno Deus, nos faça cada dia, meu Pai, a estar circuncidando nossos corações para o Senhor, a limpando tudo que há de impuro, tudo que há de fermento em nossos corações, para que os nossos corações venham assim fluir, para que venha desentupir as artérias, não só física, mas do mundo espiritual em nossas vidas, para que sim o sangue venha assim fluir de forma maravilhosa e que as bênçãos também venham fluir através desse desentupimento do coração, desse desentupimento espiritual que muitas das vezes impedem as pessoas de enxergarem o mundo vindouro, o mundo espiritual. Nos ajuda, meu Pai eterno, nessa caminhada, nos ajuda, Senhor, a obedecer a Tua palavra. Nos ajuda, meu Pai, a obedecer a Tua palavra para que venhamos assim ser transformados, não só ler a Tua palavra para debater, para mostrar que somos melhores do que ninguém, meu Pai, mas que o objetivo de estudarmos a Tua palavra seja para internalizar, mas que essa palavra, meu Pai, venha assim ser externada através de nossas práticas, através de nossa obediência. Que essa palavra, meu Pai, a Torá e a Brit Hadashah e os profetas venham fazer parte de nossa natureza, em conformidade, meu Pai, com a Tua vontade. E assim, meu Pai, eu te agradeço, Pai eterno. Nos dê uma noite em paz em Tua presença. Em nome de Yeshua, o meu Rei. Amém, amém e amém. A todos vocês que me acompanharam nesse maravilhoso estudo, que o Eterno abençoe a vocês. E uma coisa antes de finalizar, a Torá de Moshe, que Moshe recebeu e foi divulgada ao nosso povo de Israel, ela só foi propagada ao mundo todo, só veio aos confins da terra, não foi por causa de Moisés, não foi por causa de Irambã, não foi por causa de nenhum sábio, nem de Irache, não foi por causa de Breslova, não foi por causa de, de, de nenhum rabino conhecido, mas por causa de Yeshua. Em todo local que você vai, essa palavra dessa Torá, da Brit Hadashah, dos profetas, o responsável por essa mensagem chegar aos confins da terra e tirar as pessoas do lamaçal, de curar as pessoas, de mudar a vida das pessoas na sociedade, não foi por causa de rabinos,
mas foi por causa do nome de Yeshua, do nome de Jesus. Não foi por causa de Ureb e de Lubavitch, não foi por causa deles, mas por causa do nome de Yeshua. E essa palavra tem dos confins da terra. Então, a minha reverência, o meu temor ao Eterno através de Yeshua. Que o Eterno nos dê uma noite em paz e que os seus malás, os seus santos anjos, estejam acampados no lar de cada um, através de Yeshua e Jesus. Amém, amém e amém.